Mas estamos aqui para a gente falar, cara, dessa maravilha aqui, ó. Cara, esse aqui é meu. Eu só não vou falar que é o meu xodó, porque o meu xodó, na verdade, é esse aqui, que é o Drácula do Círculo do Livro da década de 80, que eu ganhei da minha irmã, cara. Isso aqui, ó. Esse é meu xodózão. Mas, cara, isso aqui tá lindo, lindo, lindo. E eu não podia perder a oportunidade de conversar contigo, porque ele está voltando ao Catarse, é isso? Exatamente. A gente fez bastante cópia dele, né? Porque a campanha dele foi um sucesso, né? A gente fez uma campanha para mais de 1.700 apoios ao todo, né? Se não me engano, foi por aí, assim. E aí a tiragem dele foi muito grande. A gente fez, se eu não me engano, 2.400 cópias dele. Só que Caramba. mesmo assim, ele esgotou em um pouquinho mais de um ano. A gente fez pensando numa taxa de venda aí mais normal, para ele ficar aí uns 3 anos, pelo menos, no mercado. Não deu nem um ano e meio, ele já estava esgotado, né? Então a gente ficou aí meio, né, desconsolado aí, porque existe uma grande dificuldade, né, de você imprimir de novo um livro tão grande, um livro, né, com quase 600 páginas, e Não, com os e com um acabamentos que tem, né? acabamento esplendoroso, né? Vocês fizeram um acabamento aqui nessa edição aqui. Eu tava comentando com o pessoal aí. Cara, isso aqui tá lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Então, e a gente fez justamente pensando nisso, assim, porque a ideia era fazer algo que refletisse o peso da descoberta que é o livro, né? Você saber, de repente, que aquele título que está lá na biblioteca da Suécia não é uma tradução, né? E é uma versão estendida de um dos maiores romances de todos os tempos, né? E isso foi, assim, de uma hora para outra, descoberto, né? Foi um editor sueco, né? O Richard Berghorn, que percebeu isso, né? E de repente a gente falou, poxa, a gente tem a chance de fazer a primeira ou uma das primeiras traduções, né, do Poder das Trevas no mundo, né? E por pouco a gente não lançou a primeira. Só não foi a primeira porque saiu em inglês primeiro, alguns meses antes de a gente lançar a nossa, né? E a gente estava revisando a nossa, a gente revisou 2 vezes, né? Porque é um livro muito delicado, assim, em termos de estilo, em termos de uso de expressões idiomáticas da Suécia, que você precisa, né, ter uma paciência ali, meio aguçada ali, para poder pesquisar, né? Mesmo algumas passagens ali deram muita dor de cabeça para a gente, porque a gente falava, poxa, mesmo nos dicionários da época, em outras obras da época, a gente não achava equivalência, né? Então, quando ficou pronto, a gente falou, poxa, vai ser aí a primeira ou não, né? E aí, quando a gente mandou para a gráfica, até chegar, tal, atrasou transportadora, tudo. Quando chegou, já tinha uma em inglês rolando, mas foi quase a Batemos na primeira tradução trave. do mundo. E aí a gente quis caprichar, né? Então, tudo que a gente podia colocar, a gente colocou, né? Então, relevo na capa, hot stamping, verniz localizado, tingimento trilateral, fitilho, guarda colorida, tudo que a gente podia fazer para deixar o livro com essa cara mesmo de algo especial, a gente fez, né? Cara, em que ano que se deu a descoberta disso aqui? Porque não faz muito tempo, né? Não, foi em 2017, né? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, antes disso, alguns anos antes, nós temos um pesquisador chamado Hans de Roos, que tinha descoberto uma versão islandesa do Drácula, né? Então, basicamente, o cara chega e fala assim, olha, existe aqui uma tradução islandesa que não é uma tradução, porque o começo, né, do livro, que é a cena que se passa no castelo, é muito maior, né, do que o que nós temos na versão original do Stoker. Só que o que continua ali, né, o que vai dar continuidade à volta ali do Jonathan
a Inglaterra, toda a experiência do Drácula ali na região de Londres, de Whitby primeiro, depois Londres, tal. Tudo isso era muito resumido, né? Então não dava para saber por que as coisas chegaram desse jeito na versão islandesa, né? E ela só tinha cerca de metade do volume de texto do britânico original, do livro original. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se perguntar, né? Poxa, isso aqui poderia ser uma tradução de alguma outra obra, né, intermediária? Existe algo intermediário? Né? E essa foi uma questão que o próprio De Roos se fez. Né? Ele falou, olha, a gente não sabe se existe alguma outra obra, né, na qual essa islandesa é baseada, mas a gente continua procurando. Né? E aí o Richard Berghorn, da Aleph Bokforlag, lá da Suécia, que é uma editora especializada em literatura fantástica, começou a investigar. Né? E aí, É a clepsidra deles lá. Mais ou menos. Boa. E aí ele tem essa coisa de traduzir do sueco para o inglês, do inglês para o sueco, e aí a ideia de ter, né, um autor inglês traduzido na Suécia, né, para eles é um dia a dia deles, né? Eles respiram isso, né? Analisar a qualidade de tradução, tal. O que ele fez? Ele pegou um jornal, né, chamado Doggen, né? E Doggen escreve Dagen, né? E é os dias, né? Então um jornal diário. E se você procurar Bram Stoker nos arquivos da Biblioteca Régia da Suécia, vai aparecer lá Mörkritsmakter, né? Você pesquisando esse Mörkritsmakter, você vai chegar no jornal diário Doggen, certo? E aí você começa a ter que vasculhar edições de jornal, né, para poder ter acesso ao texto. Então o Berghorn fez o quê? Ele falou, olha, existe aqui, com o nome do Bram Stoker, uma obra chamada Poderes das Trevas, né, Mörkritsmakter, que é de 1899 a 1900, porque foi, né, sendo lançado diariamente como uma obra seriada, como um folhetim, né? Só que é o seguinte, tipo, eu vou ler, né? Eu vou achar página por página e vou ler, vou descobrir o que está aqui, né? Até 2017 as pessoas achavam que era uma tradução do Drácula. E mal se falava disso. Então, assim, nas poucas menções que existem nos dicionários de literatura fantástica da Suécia, por exemplo, ele aparece como uma tradução do Drácula e ponto. Ou seja, as pessoas não tiveram esse trabalho hercúleo de ler, de localizar os jornais e de pegar página por página para montar, né, esse original sueco. Com isso, ficou ali uma cápsula do tempo, né, como se fosse ali algo que durou mais ou menos 118 anos esquecido, guardado, para ser redescoberto em outra geração, em outra época, em outro mundo, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Né? E o Berghorn, então, ele percebe o seguinte, aquela história, quando você compara com o Drácula, ela é, no começo, até a metade da história do Drácula, ela é um Drácula estendido e ampliado. Ou seja, onde as cenas não mudam muito, elas são mais detalhadas, elas se ampliam. Por exemplo, o Jonathan vai fazer uma exploração do castelo. No Poderes das Trevas, essa exploração é muito mais detalhada, muito mais minuciosa, né? Ele vai descobrir muito mais coisas, ele vai falar sobre a biblioteca do Drácula, o que o Drácula lê, ele vai falar sobre a coleção de objetos alquímicos do Drácula. E aí, assim, existe, então, um movimento de ampliação, de detalhamento, existe um movimento de inserção de novas cenas. Então, na própria passagem do castelo, o Drácula, que na versão sueca é o Draculix, né, muda o nome dele, e o Jonathan se torna Thomas ali, né? A interação deles é muito mais
significativa, eles conversam muito mais, né? O Draculix mostra uma galeria de antepassados dele, apresenta as pessoas, fala mais sobre a origem da família, detalha muito a história de uma Draculix que é uma das vampiras que aparecem no castelo, né? Na verdade, é como se fosse ali uma das noivas, né, das chamadas noivas do Drácula. Aparece uma loira, em vez de aparecerem três, aparece uma, mas ela tem uma história, ela tem todo um desenvolvimento de personagem com poderes diferentes. Ela tenta seduzir o Thomas, assim, em diversas páginas. Ali você tem, assim, um percurso muito mais rico, né, entre essas personagens. A construção é muito mais complexa, ela tem um passado em que ela provavelmente se envolveu com o Drácula também, mas ela enlouquecia os homens, havia homens que se mataram por ela, né? Então, assim, você começa a ter um detalhamento maior daquilo que não mudou, a inserção de coisas que não apareciam antes entre cenas que você já conhece, né? Então, assim, entre uma cena que você leu no capítulo 2 e uma que você leu no capítulo 4, aparece uma coisa nova, por exemplo. Só que quando chega na metade da história, o livro se torna outra coisa, completamente diferente, né? Então, no meio do Drácula, para quem já leu o Drácula, não sei aqui do pessoal, né, que está acompanhando, quem já leu, quem tem essa experiência, né, recomendo, inclusive, né, que as pessoas leiam os dois, né, são obras bastante complementares, né, ler um não deixa o outro Não no invalida a obsoleto, de forma experiência alguma. com o outro, né? Exatamente, são complementares até porque, assim, é isso que eu vou falar, porque a partir da metade do Drácula, vocês vão ter o quê? As personagens todas em Londres tentando destruir os caixotes de terra do conde para que ele não tenha como permanecer lá, porque ele precisa daquela terra transilvana para poder descansar, para poder reaver os seus poderes de um dia para o outro, né? Durante o dia, então, ele fica em contato com essa terra, né? Eles descobrem isso pesquisando sobre vampirismo, né? E isso se prova verdadeiro. Eles começam a achar caixotes de terra, né? E eles destroem esses caixotes. Mas durante vários capítulos, pouca coisa acontece, né? Você tem, por exemplo, a aproximação que o Drácula faz da mina, mas entre, né, sei lá, o capítulo, não sei se é do 13 ao 20, assim, você tem vários que basicamente é uma busca por caixotes de terra para que eles sejam destruídos. Então, assim, poxa, tem uma casa na rua tal, vamos lá, vamos se encontrar não sei o quê, ir para achar uma chave que funcione, quem que vai arrombar, quem que vai, sabe? É muito chato essa parte, né? Então, essa parte, no Poderes das Trevas, com a pessoa que pegou para traduzir, e nós não sabemos quem é essa pessoa, a gente só sabe que ela se apresentava com uma abreviação que é A, maiúsculo, travessão E. É isso que nós sabemos. Agora, o que isso significa é ainda aberto para debate, né? Mas, basicamente, o que acontece é que, quando chega nessa parte, que no Drácula as pessoas ficam buscando caixotes, no Poderes das Trevas entra uma outra história. Então entra uma conspiração política, com esoterismo, grupos ocultistas, que vão ali tentar fazer, né, com que o Seward do sanatório se junte a uma conspiração, né, que tem o Dráculix como cabeça, para poder destruir o Império Britânico, para poder trocar a religião desse império, né, tirando o cristianismo ali, para implantar uma religião deles, que é uma religião que inclusive envolve invocação de demônios, sacrifícios humanos, enfim. Em vez de você ter essas pessoas buscando caixotes, vocês têm sessões espíritas, viagem astral, necrofilia, hipnotismo, coisas assim, festas de vampiros ali, brindando com taças, um quebrando taça na mão do outro para escorrer sangue, eles poderem beber sangue um do outro nas taças quebradas. É uma loucura. Aparece um maestro anão, né, com um sonho de tocar a música dele para os loucos do hospício do Seward.
Enfim, é um negócio assim que quem estava fazendo não queria deixar cair nesse marasmo, então vira um negócio sensacional, assim, né? Então é muito mais frenético, assim, muito mais erótico, né? E aí existe uma questão também política muito forte, né? A visão desses mundos que se confrontam, porque quando você pega o Stoker fazendo ali na Inglaterra o Drácula, mesmo ele sendo, né, um irlandês, ele põe a visão de mundo do britânico ali, né? Então, ele é um cara que apoiava uma aproximação da Inglaterra e da Irlanda, né? E ele coloca ali os ingleses e o americano como pessoas de valores muito acentuados, né? Vem aí depois o holandês, que é o Van Helsing, para fazer uma intermediação entre o novo mundo e o velho mundo, né? E o Drácula representa o outro, né? Esse estrangeiro ali do leste europeu, com uma visão atrasada, supersticiosa, etc. Né? Agora, quando você pega um sueco ou uma sueca escrevendo essa história, tanto o britânico quanto o transilvano são colocados ali como pessoas com visões muito hegemônicas de mundo. Então, é problematizado tanto o pensamento do Dráculis quanto o pensamento do Thomas também. Então, em alguns momentos, você começa a ver que, poxa, o Thomas também ele tem pensamentos muito problemáticos em relação aos estrangeiros, em relação à nacionalidade dele, né? E isso fica muito muito evidente na obra toda, né? O que dá um sabor crítico muito acentuado para quem está lendo, né? Fica tudo muito à flor da pele, assim. Então não é que você fica do lado dos ingleses o tempo todo, você fala, poxa, esses caras também não prestam, esses caras também, né? Cara, Tipo, bacana. Porque essa dualidade, para quem tá lendo, acaba tornando a história muito mais interessante, né? exato. Porque o Stoker ele faz muito um simbolismo de colocar o duplo, né? Então, a vida em Londres e a vida na Transilvânia, o tempo todo sendo colocadas frente a frente como valores opostos, né? Então, assim, ele fala muito de uma simbologia cristã quando ele vai se referir ao Drácula, né? Ele vai falar do Drácula, por exemplo, dizendo coisas do tipo, imagine se esse potencial todo viesse de Deus e não de Satã, o que ele poderia ser, né? Ou então vai falar, poxa, ele dorme na parte mais baixa, né, do porão do castelo, que é a parte mais profunda do seu país, né, com uma terra que foi encharcada de sangue pelas guerras, né, e é dali que ele vai tirar seus poderes infernais, tal. Então ele é muito associado a uma figura anticristã o tempo todo, né? Ele se transforma em lobo, né? E você tem a figura do pastor, né? Do Cordeiro de Deus contra esse lobo, O né? lobo. Aí ele se transforma em morcego contra a figura dessa pomba do Espírito Santo. Ele é um pastor de lobos, ele controla os lobos. E aí você tem, né? Jesus, por exemplo, como um Pastor das pastor ali ovelhas. do rebanho espiritual, né, dos cordeiros de Deus. O tempo todo ele joga o bem contra o mal, né? Então o Drácula sempre como aquilo que não se pode ser, né? Então se o inglês valoriza o casamento, o Drácula tem 3 vampiras com ele ao dispor dele. Se o inglês preserva a virgindade, o Drácula ataca sem consentimento virgens, sem ter nenhum tipo de ritualismo ou de cerimonialismo relacionado a isso. E aí tudo é invertido. Já no Poder das Trevas, tanto os ingleses quanto os transilvanos são vistos com certa desconfiança em relação aos seus valores. Isso é muito interessante também. Mas só para lembrar vocês, a gente está falando aqui de Poderes das Trevas, esse livro aqui, ó, que foi lançado há quanto tempo faz a campanha, a primeira campanha? A gente lançou ele no comecinho de 2023, quer dizer. Se não me engano, foi em março de 2023 que a gente lançou. A primeira campanha, se não me engano, foi no finalzinho de 2021.
Mais ou menos isso, assim. Cara, então, ó, estava esgotado, tá bom? Esse livro aqui, ó, desapareceu como poeira ao vento. E agora o Cid, né? E é o mesmo pool, são as mesmas 3 editoras, né? Dessa segunda reimpressão também? A única coisa que vai mudar é o seguinte: nós tivemos uma leitura coletiva dele, né? E nós convidamos os participantes a fazer uma espécie de caça ao tesouro, né? Em que a gente pedia, pô, se você achar uma virgulinha errada, alguma coisinha, sabe, uma letrinha digitada errado, avise a gente para a gente poder. Né? Então, assim, várias pessoas ajudaram a gente a achar alguns errinhos, né, na primeira edição. E aí a gente vai trazer essas correções, né? Pouca coisa, mas tem ali algumas correções. E a diferença é que, assim, a campanha, ela não garante para a reimpressão todos os acabamentos gráficos que a gente tinha na primeira. Então, a gente transforma em metas estendidas, né, os acabamentos, ou seja, o verniz é uma meta estendida, o tingimento lateral é o outro, exatamente. Então, assim, a gente tem aí 4 metas estendidas para acabamentos gráficos. E a gente tem também, se a gente bater essa de 150%, um conto do Bram Stoker que foi descoberto recentemente, que não aparecia nas listagens de obras completas dele, né? E que a gente traduziu, prefaciou, e a gente pode transformar num livreto, né? Para poder mandar junto com os pacotes de quem apoiar. Então, cara, isso é muito bacana, hein? Então. A ideia é justamente assim, não mudar o livro, porque em vez de colocar esse conto dentro do livro, né, para aí as pessoas que têm a primeira impressão ficariam com um livro diferente. Tal. A gente não quer fazer uma reedição nesse caso, porque o livro já é muito grande. Então, fazer ele ficar maior ainda vai dificultar ainda mais as próximas reimpressões. Então, a gente pensou em trazer esse livreto extra, e se essa meta for batida, a gente vai colocar ele à venda também, inclusive para quem não apoiar o Poderes das Trevas. Ou seja, a pessoa já tem o Poderes das Trevas em casa, ela pode apoiar só o livreto. Ou então, ela não quer o Poderes das Trevas, mas quer, né, esse conto novo do Stoker, ela pode apoiar só ele separadamente ali. Cara, que bacana, que bacana. Então, ó, vamos dar ó, só para lembrar, então, a gente está falando de um projeto de reimpressão desse livro aqui, ó, livro lindo. Cara, isso aqui tá lindo. E é aquilo que eu tinha comentado com vocês antes do Cid entrar, que eu não sabia se o livro ia ser impresso desta forma, porque assim, isso aqui tá muito bacana, assim. Quando eu peguei o meu na mão, eu falei, caraca, velho, que coisa linda. Então eu comentei com ele, Cid, que eu não sabia se ia ter o baixo relevo, se ia ter o hot stamping, enfim, né? Eu falei, eu não tenho essa certeza, porque vamos esperar o Cid entrar para a gente tirar a dúvida com ele. E ele já explicou, então, que a gente pode sim ter o livro exatamente igual à primeira edição. O link do projeto está aqui na descrição. O Renato já testou o link para a gente, tá funcionando. E a gente tem mais 21 dias a partir de hoje, tá? 27/6. Se você está assistindo o vídeo gravado e está... hoje é 27/6. Se você está assistindo o vídeo gravado antes de 21 dias daqui para frente, o link que está aqui na descrição está valendo para você. Entra lá, faz o apoio, porque, por favor, a gente tem que bater esses 150%, gente. Tem que bater. Porque, cara, olha só que bacana que todos os pacotes passam a incluir um livreto inédito com uma tradução do conto, como é que chama? Gibbet Hill, de 1900, de Bram Stoker, além de um prefácio e uma mini bio de Stoker pelo tradutor Felipe Vale da Silva. Então, galera, o link tá aí na descrição. O Dom Helena, sua outra pergunta eu já separei, tá? Mas ele pergunta onde ele pode encontrar para comprar essa versão estendida do Drácula. Acabei de te explicar. É no Catarse. O link tá aqui na descrição, tá bom? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve agora! E eu deixo, ó, dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também.
sem mais delongas, fui.